Bom dia, crianças. Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Ontem nós não tivemos aula, hoje é terça-feira, né? Nós não tivemos aula ontem, por quê? Porque foi o aniversário de Aparecida de Goiânia. Aparecida nosso município completou 98 anos. Tá bem velhinha nessa cidade, né? Já tá quase com 100 anos. Daqui 2 anos a Aparecida completa 100 anos. Parabéns para Aparecida, cada vez crescendo mais. Como nós já estudamos na sala, Aparecida era considerada uma cidade dormitório, mas hoje Aparecida é considerada uma cidade industrial, que consegue gerar emprego para os seus moradores. Então, cada vez mais nosso município está crescendo. E isso é muito bom para nós que somos moradores e para todas as outras pessoas que vêm para Aparecida em busca de novas condições de vida. Então, hoje eu quero agradecer a Deus por essa cidade, pedir a Deus a proteção para nosso município, que Deus guarde Aparecida de todo mal, de toda doença, de toda essa pandemia, que o Senhor possa nos cobrir com toda sorte de bênçãos, que Aparecida seja uma cidade exemplo, cada vez mais cresça na questão econômica e que também na saúde nós possamos ser exemplos, que as pessoas se conscientizem e ninguém mais fique doente ou morra por conta dessa doença. Então, que o Senhor nos guarde e nos proteja e continue abençoando nossa cidade, nosso município tão querido. Vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Essa semana vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa semana nós vamos ter simulado avaliativo. Cada dia da semana, de terça a sexta, nós vamos fazer uma matéria, um conteúdo do simulado. Hoje é matemática. Então, eu vou ler com vocês o simulado de matemática e orientar como vocês devem fazer. Está super tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sozinhos. Por quê? Porque esse é o objetivo, que você faça sozinho a sua atividade. Para quê? Para a gente poder ver o que você está realmente aprendendo nessas aulas online. Não tem nada que não foi estudado, nem na sala ou pelo vídeo. Tudo que tem aqui no simulado, nós já estudamos. Seja na sala de aula, seja aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa. Então, nós estudamos tudo. Então, tá super tranquilo, não tem nenhum conteúdo novo, não tem nada que você fale, eu não sei, eu nunca vi falar disso. Porque viu, porque fez atividade sobre isso, tá bom? Então, tente fazer sozinho. Se de todo jeito não deu conta, teve alguma dificuldade, consulte as atividades do caderno e do livro que vocês já fizeram. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bora lá para a leitura do simulado de matemática. Vamos lá. Matemática. Número 1. Decompõe os números 2.579, 579, 3.632 e 9.999, usando o quadro valor de lugar. Então, no quadro posicional, você vai decompor esses 4 números na unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Fazer a decomposição desses números. Bem tranquilo, bem fácil, né? Número 2. Escreva abaixo dos ábacos o valor representado em cada um deles. Fizemos a atividade do ábaco, inclusive, sexta-feira na aula online, lembra? Então, aqui você vai contar quantas argolas tem na unidade, quantas tem na dezena. Se na dezena, na centena ou na unidade não tiver nenhuma argola, a gente coloca o número 0, lembrem-se disso. E na centena, quantas argolas tem, vê qual número formou e escreve no tracinho aqui embaixo. Muito fácil até aqui, né? E vai continuar desse jeito, vocês vão ver. Super fácil. Número 3. Compõe os números a partir das imagens do material. Aqui está escrito dobrado, mas o material não é dobrado, é dourado. Ficou errada essa digitação aqui, então vocês escrevam dourado, por favor. Risque o dobrado, escreva dourado. Vamos lá. Cada quadradinho sozinho representa unidade. Cada tirinha de unidade, de quadradinho com 10 quadradinhos, representa uma dezena.
E cada quadrado com 100 quadradinhos representa centena. Então, esse quadrado aqui representa centena. Essa tirinha sozinho representa dezena. E os quadradinhos soltos representam unidade. Então, aqui você pode escrever, ó, unidade, dezena, centena. E quando tem um cubo assim, com 1000 quadradinhos, significa unidade de milhar. Então, aqui, vamos ver essa letra A aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas e uma centena. Então, uma centena, 8 dezenas e 6 unidades. Aí você vai ver qual número formou. E faça os outros. Lembrando que quando tem o cubo com 1000 quadradinhos, é uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena, uma unidade. Certo? Compõe esse número aí. Número 4. Tranquilo, esse aqui é bem legal. É assim. Responda o número que cada criança pensou. Você vai ler as dicas e vai descobrir o número que cada um pensou. O número que o menino pensou e o número que a menina pensou. Vamos para a dica do menino. O menininho disse, o número que ele pensou é o menor numeral formado por 4 algarismos. Então, você vai escrever aqui qual é o menor numeral formado por 4 algarismos. A tia Ju já fez vídeo falando qual é o menor numeral formado por 4 algarismos. Vocês já fizeram atividade no livro falando qual é o menor numeral formado por 4 algarismos. Então, qual é o menor numeral formado com 4 algarismos? Você escreva aqui, é o número que o menino pensou. E o número que a menininha pensou? A dica dela é o maior numeral formado por 4 algarismos. Então, qual é o maior numeral formado por 4 algarismos? Também já falamos qual é o maior numeral possível formado com 4 algarismos. Aí você escreva aqui embaixo porque é o número que a menina pensou, certo? Número 5. Até agora tá tudo ok, já vamos chegar na metade do simulado. São 10 questões de matemática. 5. Examine a tirinha. O jabuti está conversando com a pedra. A pedra não fala, por isso o balãozinho da pedra não é de fala, é de pensamento. Sabe qual é a minha idade? Tenho 486 anos. A pedra pensou. Ora bolas, eu tenho muito mais, né? Aí o que nós vamos fazer de acordo com essa tirinha? Falou assim, decomponha a idade do jabuti de 2 formas diferentes. Vocês lembram que sexta-feira na aula online eu falei para vocês que todos os números têm 2 formas de serem decompostos. Aquela forma que vocês fizeram na atividade online sexta-feira, que a gente colocou tanto, mais tanto, mais tanto, lembra? E aquela forma que a gente fazia mais vezes na sala de decompor o número. Lembra que a tia Ju falou isso com vocês? Que todo número tem 2 formas de serem decompostos. Então, você vai decompor a idade do jabuti das 2 formas possíveis de serem decompostos, que eu falei na sexta-feira na aula online com vocês. Então, e que vocês já fizeram muitas atividades de decompor número, então vocês já sabem também. Então, faça as 2 formas para decompor a idade do jabuti. Agora, escreva a idade do jabuti por extenso, como se lê. Então, você vai escrever como que se lê esse número aqui. Escrever por extenso. A idade do jabuti, você vai escrever aqui, como que lê esse número de cima. Você escreve aqui a idade dele, como se lê, por extenso. Bem fácil, né? Número 6. Marcela escreveu um número no papel. Aí, olha aqui no caderno da Marcela. Ela escreveu o número 1830. Agora, o que nós vamos fazer a partir desse número que a Marcela escreveu no caderno dela, 1830? Falou assim, se ela trocar de posição, o algarismo da centena e o algarismo da unidade de milhar, qual número vai encontrar? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu
quadro posicional, aquele que a gente recortou, e as fichas com os números. Primeira coisa que você vai fazer é montar o número que a Marcela fez no quadro posicional. 1830, 0 na unidade, 3 na dezena, 8 na centena e 1 na unidade de milhar. Depois, no quadro valor de lugar de baixo, você vai trocar o número da unidade de milhar com o número da centena. O número da centena vai para a unidade de milhar e o número que está na unidade de milhar vai para a centena. Aí você vai ver qual número formaria. Aí você escreve qual número que formou aqui. Quando troca a posição do número da unidade de milhar com o número da centena. O número da centena vem para a unidade de milhar e a unidade de milhar vai para a centena. Qual o número que formou? Aí você põe lá no seu quadro valor de lugar e escreve aqui o número que formou. Aí a outra pergunta é assim: o número que ela encontrou e que você também encontrou fazendo no seu quadro posicional é maior ou menor do que o número que ela escreveu inicialmente no seu caderno? Então, esse novo número é maior quando você troca a posição do número da centena. Ele vai para a unidade de milhar e o número da unidade de milhar vai para a centena. Formou um novo número maior ou menor do que o número inicial? Aí você escreve aqui. Também fácil. Usem o material que nós recortamos. Porque aquele material, vocês vão ver como vai facilitar para fazer essa atividade. E várias outras. Aquele material sempre vai ajudar vocês na questão de compor e decompor números. Certo? Vamos então para o número 7. Número 7. 7. Uma grande rede de lojas publicou o anúncio abaixo em um jornal. Conjunto estofado. Sofá de 3 lugares, preço à vista, R$ 321. Sofá de 2 lugares, preço à vista, R$ 278. O preço à vista é o preço que a gente compra e paga na hora, não é parcelado, não vai dividir no cartão de crédito. É comprar e já pagar com dinheiro, é o preço à vista. O sofá de 3 lugares custa R$ 321 e o sofá de 2 lugares custa R$ 278. Vamos ver qual é a pergunta. Responda com atenção. Quanto custa o conjunto com os 2 sofás juntos? Então, eu chego na loja e falo, eu quero comprar os 2 sofás. Quero comprar o de 3 lugares e o de 2 lugares. Quanto que vai dar? Aí você vai fazer a conta aqui para mim no lugar do cálculo. Coloca o valor do sofá de 3 lugares com o valor do sofá de 2 lugares e vê quanto que dá os 2 juntos. E escreve a resposta aqui, certo? Número 8. Observe os números e escreva. Qual o valor do algarismo 2 nesses números? Então, nós vamos escrever só o valor do número 2 nesses números. Letra A, 268. Quanto que vale o 2? Quando a gente vê o 2, a gente fala qual número? 268. Então, quanto que tá valendo esse 2 aqui? Aí você escreve aqui para mim. Letra B, 321. Nós vamos olhar só a posição do 2. Quando eu olho para o 2, qual o valor que eu falo? Quando eu leio 321. O 2 tá valendo quanto? Você vai e escreve aí. Facinho, né, gente? Ah, Maria, que trem fácil. Número 9. Esse, então, mais fácil ainda, Brasil. Escreva o antecessor e o sucessor de cada número. O antecessor, o número que vem antes. O sucessor, o número que vem depois de cada número. Qual é o antecessor de 9.978? Qual é o antecessor e qual é o sucessor de 9.978? O antecessor de 6.035 e o sucessor de 6.035. E o antecessor de 7.198 e o sucessor de 7.198. Qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois de cada um desses algarismos? Bem tranquilo, né? E agora nós vamos para a última questão. Questão 10. Leia o texto do quadro e responda. Então, temos um textinho aqui
Nós vamos ler esse texto e responder as questões aqui. Vamos lá. A camisa 10 da seleção brasileira de futebol tornou-se um símbolo nacional, graças a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele usou a camisa 10 da seleção pela primeira vez aos 17 anos, quando disputou a Copa de 1958. Nessa época, Pelé jogou tão bem que foi apelidado de Rei do Futebol. Pelé ainda jogou em mais 3 Copas, disputando um total de 114 jogos pela seleção. Em toda a sua carreira de jogador de futebol, o Rei marcou mais de 1.000 gols, sendo 98 gols só em jogos de Copa do Mundo. Então, contou um pouquinho da história do Pelé, né? Os meninos devem conhecer bem do Pelé. Mas hoje, né, talvez nem tanto, porque hoje o craque do futebol, a gente conhece mais o Neymar. Mas o Pelé foi considerado o rei do futebol. Então, de acordo com esse texto, você vai identificar um número que represente a idade do jogador. Qual é a idade do jogador? Você procura aqui a idade que ele jogou pela primeira vez. Um número que está falando sobre idade. Qual é o número que falou sobre idade? Você coloca aqui. Ano da Copa. Qual é o ano da Copa que fala aqui nesse textinho? Qual é o ano da Copa que esse jogador jogou a primeira vez? Aqui no texto fala o ano da Copa. Você copia. E quantos jogos esse jogador fez pela seleção? Aí você copia o número que indica a quantidade de jogos que o Pelé fez pela seleção brasileira. Certo? Então, meu povo, é isso. Muito fácil. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todas as questões sozinhos. E dúvidas, te ajudar aqui e podem sim dar uma olhadinha nas atividades anteriores para vocês tirarem suas dúvidas. Não deixem de fazer as questões do simulado. É muito importante. Nós precisamos fechar o primeiro bimestre e nós precisamos saber como que está sendo o retorno de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir sozinhos, porque isso daqui tudo a gente fez nesses últimos dias. E quando eu faço aula online com vocês, vocês já sabem, eu sempre falo, eu estou muito satisfeita, porque vocês estão muito bons. Continuem assim, dedicados, porque tudo isso logo vai passar, a gente vai voltar para a sala e tudo vai voltar ao normal. E quanto mais dedicados vocês forem, melhor será para quando a gente voltar para a sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus, façam as atividades e daqui a pouco eu vou postar outro vídeo sobre as outras atividades do dia. Um beijo, tchau, tchau!